Eu não sei se você se lembra, não deve ser da sua época, porque foi da minha, então não é da sua. Tinha uma revista chamada Recreio. É da minha. Você É ainda da minha. pegou? Porque aquilo é Peguei. antigo. Gente, Peguei. aquilo era uma maravilha. Aquilo tinha milhões de atividades, Idades. de criatividade, de desenho, Aí pegando esse colorir, ponto, na Recreio teve aqueles robozinhos que viravam números, robozinhos que viravam letras. Minha mãe pegava aquilo e construía frases comigo. Eu me lembro que aquilo e era tão bom que não parecia que eu estava fazendo algum treinamento de alguma coisa. Os números, as histórias, tinha um pouquinho de história do Brasil, história da humanidade, tudo ali naquelas revistas. E eu estava vendo outro dia que a Finlândia é um dos sistemas educacionais melhores que existem Sim. no mundo. Sim. E eles aboliram já há um tempo, acho que 2, 3 anos, celular, tablet, computador, e botaram as crianças novamente para escrever, está na mão. Exatamente. E a mudança que está tendo de aproveitamento, fantástico. E o mais importante, hoje o sistema educacional que a gente tem, a base de tablets, de computador, ele hegemoniza o aprendizado, que é muito ruim. Sim. Porque ele não aposta na diversidade do aprender. Sim. E que traz opções maravilhosas. Sim. Criatividades. Sim. E está todo mundo pensando igual. Exatamente. Então, exatamente. É tudo na mesma caixinha. Quem é que vai pensar fora da caixinha? Tem um autor que... É uma homogeneização Sim. da forma de pensar e da forma de agir. Tem um autor que eu tive contato com ele na época do mestrado, que é o De Hanse, que é Neurônios da Leitura. E na época não tinha em português, era How We Learn, como aprendemos. E lá ele falou de 2 pontos fundamentais que minha mãe, de uma forma muito simples, fazia comigo, que era ter esse feedback. Então é necessário ter uma correção com amor, sim, com brandura, com paciência, com acolhimento. Então às vezes os pais me perguntam, mas eu posso corrigir meu filho? Pode. Depende como, né? Depende como. Por favor, não grite, não humilhe, não faça tal coisa, mas exatamente, com licença, meu filho, aconteceu um equívoco aqui, entendeu? Dê só uma olhada. No caso do... Vê se não fica melhor nessa posição. Vê exatamente. Se não... Tanto é que minha mãe, ela corrigia. Com amor, carinho, brandura. Minha mãe nunca levantou a voz na hora da correção comigo. Mas este feedback é muito importante. Com certeza. E treinos, exercícios. Então, repetição... Até um provérbio jesuíta, que é repetição com correção leva até a perfeição. É verdade. É com amor, né? Exatamente. É praticamente ensinar com amor, você leva à perfeição. Vai aumentando isso. E dentro desse atendimento, você passa uma série de estratégias. Passo. Né? Passo. Para os seus... dependendo da faixa etária. Isso aí é o quê, Bru? Isso. Os robozinhos. Os robozinhos. Os Letronics. Que legal. Os Letronics. Que legal. Isso era, eu acho que... Era mágico. Era mágico. Bru, vamos ver uns artigos que a gente tem aí? Vamos. Bru é danado, né? É da minha época, o Bru é meu Derico. Sabe, o Jô você tinha pensou, o Derico. ele já conectou ele tá ali. É uma coisa impressionante. Como é que pode isso? Vamos lá. Comissão aprova garantia de mais tempo para aluno com transtorno de aprendizado concluir graduação. Porque perfeito, a gente conseguia na base do carinho, na escola, blá. Isso já é uma realidade? Percebo que é uma realidade, por exemplo, vou aqui falar... Na graduação, né? Na graduação, vou falar do universo que eu conheço, onde eu me formei. O Mackenzie, ele tem o PROATO, que é um centro de apoio e atenção ao discente, onde se chega um aluno disléxico, TDAH, com TEA, qualquer transtorno, é trabalho desta comissão, deste grupo, que legal, dar um jeito. E em outras universidades eu sei que tem a PUC, eu sei que tem o Cruzeiro do Sul, eu sei que tem. Então tem diversas instituições que têm esse... Estão fazendo o trabalho que estão fazendo esse trabalho, porque eles estão percebendo que... cada vez mais estamos falando das questões da mente, cada vez mais pessoas estão se descobrindo hoje, o que lá atrás, minha mãe falava que eu era assim, não, agora isso tem um nome, o que é, né? Isso tem um nome. Então, ao saber isso, instituições de ensino precisam se adaptar, empresas precisam se adaptar. Eu lembro quando eu estava procurando emprego,
que eu fiquei quase 8 meses depois de formado tentando achar um lugar para trabalhar. Aí minha mãe falou assim: "Ei, filho, como é que foi?" Aí eu brincava: azar da empresa que não vai Não me me ter, viu, não vai me ter não lá. soube me ver. Não soube me ver. Por quê? Eram às vezes testes, em 3 empresas tinha ditado no processo seletivo. Me Pra complica. gente é bem complicado. Pra gente é bem complicado. Então, quando eu fui para o mercado e vi esses desafios, dava aquela tristeza um Com pouco, certeza. mas sabendo que daquela situação que não deu certo, eu vou buscar de alguma outra, aquilo, vamos dizer assim, não me define essa situação ruim. E isso, a comissão, isso é trabalho do quê? De famílias que estão pressionando, Exatamente. de mães que estão pressionando, de disléxicos que estão pressionando. A gente precisa, assim, se produz muito conteúdo sobre dislexia e TDAH na internet, eu percebo às vezes até um pouco mais sobre TDAH. Ainda mais sobre TDAH. Muito mais sobre TDAH. E a gente precisa ter elementos baseados em evidências. E até um ponto que às vezes me perguntam: Pipo, você tem um combo completo na sua cabeça, por que você fala? O meu foco é especificamente dislexia. Exatamente. Porque o TDAH na minha vida foi mais controlado do que os desafios da dislexia. Com certeza. Por quê? Descobriu logo cedo, e aqui é um assunto que não é para ser polêmico, mas porque, por exemplo, da medicação. É necessário tomar medicação para o TDAH. Tomei medicação desde cedo, por prescrição médica, por favor, nada de ficarem tomando, pensando numa suposta performance. E funcionou. Muito bem. Precisou fazer alguns ajustes ali ou ali ao longo da jornada. Mas, desde sempre eu tive isso com a medicação. Me ajudou muito nas minhas questões de impulsividade, foco, atenção, as funções executivas, inquietação. Então foi muito bem equacionado. Não foi o que te trouxe desafios ou disfuncionalidade? Não foi o que me trouxe desafios. A dislexia sempre estava lá muito, 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 muito presente. Foi o teu maior desafio. Foi o meu maior desafio. E isso aqui, comissão à prova garante de mais tempo, isso mostra a importância de falarmos, produzirmos conteúdo sobre a dislexia na internet. Porque se a gente não falar, não tem isso. Com certeza. Próximo, Bru. Ednei Silvestre conta que sofreu com a dislexia. Achavam que eu era burro. E Ednei é um cara super inteligente, né? Um repórter super expressivo, né? Sim. Na maneira de ser. Achei bacana as pessoas começarem a se atentar. Ali foi 2015, começar a falar isso abertamente. Sim. E um cara muito bem sucedido no que ele escolheu. Né? Próximo, Bru. Só passei no vestibular após diagnóstico de dislexia, diz professor. Porque aí vem um ponto importante. Eu devo falar para o meu filho que ele é disléxico? Sim. Eu também acho. Com amor, com carinho, com brandura. Porque tudo aquilo que você não nomeia, você cria um estigma. Você cria um monstro na sua cabeça. Tipo assim, o que tem de diferente? Quando você nomeia... Até tem um livro da doutora Sally Shaiwitz, que é professora da Universidade de Yale, que é Entendendo a Dislexia. Logo no primeiro capítulo, ela fala sobre a importância da gente dar nome aos bois, da gente falar e nomear a dislexia, porque quando a gente nomeia, a gente sabe as estratégias para a gente ir atrás disso. Não, é interessante que tem muitos, eu acho que profissionais ainda um pouco desatualizados, falam assim, não precisa falar o diagnóstico, a gente não pode reduzir uma pessoa ao diagnóstico. Mas na hora que você não fala do diagnóstico, você fala do funcionamento... A partir do diagnóstico. A partir do diagnóstico. E aí a pessoa, quando sabe como funciona, só ela vai poder saber se as estratégias estão funcionando. Perfeito. Dentro do cérebro. Se você não dá esse poder a quem tem dislexia, ou a quem tem TDAH, ou quem tem TEA, você funciona assim. Perfeito. Você não ganha um parceiro. Exatamente. De equipe para saber. Porque tem vezes, eu já tive paciente que chegou assim, Bia, aquilo que você pediu para fazer não funcionou, mas eu fiz dessa forma e funcionou. Eu falei, jura? Me ensina. Perfeito. E isso foi um aprendizado maravilhoso. Porque ele sabia como ele funcionava e falou, eu acho que eu não funciono, não, por isso. Sim. E ele estava certo. Próximo, Bru.
Professor chora após aluno com TDAH e dislexia conquistar prata em Olimpíadas de Matemática. Que maravilha. Isso é muito legal, É né? bonito a gente tem porque que divulgar isso. Professora acreditou no aluno. A vitória é dele também. Exatamente. Né? O professor acreditou no aluno. Quem está vendo a gente, eu tenho certeza que tem na mente, no coração, um ou outro professor que transformou a vivência, transformou a forma de pensar, transformou que você não seria hoje sem esse professor carinhoso que acreditou em você de uma forma que outras pessoas não estavam acreditando. Foi então, a virada de ponto, né? Exatamente. Virada de rota mesmo.